Sadi Thomas Trauman fala só verdades e rasga elogios a Fernando Haddad pela articulação, e a esquerda que foi às ruas, e fez a Câmara se movimentar para aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Espia. O governo Lula se movimenta para acelerar a análise pelo Senado do projeto que isenta de imposto de renda quem ganha até 5 mil reais. Essa proposta foi aprovada ontem de forma unânime na Câmara. Vitória do governo Lula, como você escreveu no seu blog, Arthur Lira passando rolo compressor, foi uma demonstração de força do ex-presidente da Câmara, que tem muito poder nos bastidores ainda, fez muitos acordos também com a base, e é uma demonstração de que quando eles querem, eles resolvem. Então, a urgência não é relativa, mas para os parlamentares muitas vezes parece que é. Então, quando eles querem, eles decidem e colocam para votar e aprovam. Isso é um pouco do reflexo, obviamente, disso que eu estou falando, mas é muito desdobramento das ruas. Então, assim, a Câmara viu que tinha que fazer um freio de arrumação, porque essa proposta do imposto de renda não surgiu de ontem para hoje, ou de segunda para terça. Isso aí, como o Valdo acabou de lembrar, está ali há muito tempo. É uma promessa de campanha do presidente Lula. Muito dificilmente os parlamentares diziam que iam conseguir derrotar, porque como é que se explica isso para a sociedade? Quem pode ser a favor de quem ganha menos pagar mais e quem ganha mais pagar menos? Não faz o menor sentido. Então, eles sabem disso. Então, foi uma resposta também para a sociedade do tipo, a gente está aqui representando vocês. Não estou dizendo que isso vai ser a tônica, estou dizendo que isso é a reação do momento, mas nessas horas que a gente vê como é importante, de fato, o Congresso colocar para votar as propostas dos anseios, das demandas da sociedade. A gente tem três formas de entender essa votação de ontem. A primeira, eleitoralmente, obviamente que isso é uma grande vitória para o presidente Lula, isso para a campanha da reeleição, isso será usado. Várias pessoas candidatos já haviam prometido fazer essa isenção de 5 mil reais, inclusive Jair Bolsonaro em 2018, e não cumpriu. E agora o presidente conseguiu colocar isso, sendo que quando ele lançou essa ideia, até mesmo dentro da Receita Federal e da Ministério da Fazenda, havia algumas resistências de chegar a 5 mil reais. Então, eleitoralmente vai ser uma coisa. Mas eu acho que a questão principal é rua. Sim. Esse projeto não teria sido votado e não teria sido aprovado sem nenhum voto contra, e é importante, 493 votos a favor e 0 votos contra, se nós não tivéssemos tido as manifestações há 2 semanas atrás. Aquelas manifestações mostraram para a Câmara que não dá para elas ficarem completamente desconectadas da sociedade, que elas não podem simplesmente pensar aumento de número de deputados, proteção a deputados, aumento de fundo eleitoral. Não dá para você simplesmente ficar ali só organizando a sua vida e não tentar minimamente responder aos anseios da sociedade. Aquela votação, ou seja, se ontem a gente teve uma votação tão importante e que vai garantir que 10 milhões de trabalhadores brasileiros não tenham que pagar imposto a partir do ano que vem, é porque milhares de pessoas foram nas ruas há 2 semanas atrás. Para vocês verem como ainda tem reflexo. Exatamente. O mundo digital, etc. Mas gente na rua faz diferença. As ruas atiraram na PEC da blindagem, estão levando a aprovação do imposto de renda. Derrubaram a blindagem. Né, porque foi enterrada. A anistia, dosimetria, redução de penas também adiada, porque isso é um reflexo das ruas, óbvio. Porque o que a sociedade está dizendo é nós estamos olhando. Sim. Né, nós estamos acompanhando. E essa primeira medida de pauta do dia a dia das pessoas. E também levou segurança pública no começo da semana, que o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que recebeu ali as demandas, vai juntar, vai discutir e vai colocar para jogo. Então, foi muito importante para isso e também, Lins, mostra que essa turma que tentou passar essas propostas de blindagem, de proteção, de privilégio para político, não tem mais gordura para queimar. Não pode mais errar. Não pode. Porque tudo bem, todo mundo erra, mas não pode mais. Não tem mais espaço para isso, porque a sociedade está atenta. E tem um parlamentar desses que não votaram que chama atenção, que é Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde fevereiro, trabalhando ativamente pelas pautas que ele defende, que não são aparentemente as pautas da sociedade brasileira, e que poderia ter votado à distância e não votou à distância. Temos ainda o caso do pastor Marcos Feliciano. Só pegar carona no que você está falando, que é bem importante, porque quando houve aquela manobra, ele virar líder da minoria, um dos argumentos era, ele pode inclusive votar, ele precisa votar à distância. Ora, esse seria um exemplo perfeito de como ele poderia participar da atividade legislativa no Brasil para brasileiros, se ele quisesse. Então é uma decisão política. Assumir a posição dele. Podia votar a favor ou contra. Assumir a posição que ele achava que era aquela que melhor representaria os eleitores dele. Não fez isso, não votou. O pastor Marcos Feliciano, que estava no Congresso, é outra figura do bolsonarismo também, que não votou, e aí não há explicação ainda por que ele não votou, porque ele se absteve nessa votação. E uma vitória de Fernando Haddad. É importante colocar isso aqui, Valdo. O Fernando Haddad, desde o governo de transição,
usou um discurso muito bem sucedido de parceria com o Congresso, quando era Lira e Pacheco, ali dizendo que eles jamais teriam conseguido passar a PEC da transição sem o apoio do Congresso Nacional, repetiu essa estratégia agora. Depois da reforma tributária. Teve a reforma tributária e agora não é isenção de imposto de renda. Então, as agendas do ministro da Fazenda, da Economia, eles estão passando. Sim. Então é uma articulação muito bem sucedida e é um golaço também do ministro Fernando Haddad. É só para mostrar como, embora o Brasil e os Estados Unidos sejam dois países extremamente polarizados, etc., tudo mundo a gente sabe, pelo menos aqui você consegue ainda achar algumas pautas comuns, alguns pautas que você consegue avançar. Quer dizer, o PL e o PT são tão diferentes quanto os trumpistas e os antitrumpistas dos Estados Unidos, mas mesmo assim consegue achar algo em comum, como foi a votação de ontem. A aprovação da reforma tributária era uma espécie de lenda em Brasília. Exatamente. Haddad botou com muita articulação para andar e o Congresso aprovou. Então é uma sociedade. Quando as instituições estão funcionando normalmente, é isso que acontece, Valdo, esse tipo de matéria é aprovada.